Ó, Mauro, uma pergunta que eu queria fazer, né? Claro, eu acho que a gente tem que falar dos garotos do Flamengo também, tá? Que vem decepcionando muito, aí as pessoas têm medo de criticar os garotos do Flamengo. O Flamengo revelou, claro, o Vinícius Júnior, revelou o Paquetá, revelou o Matheus França, que pra mim também explodiria mais no profissional, revelou o João Gomes. Só que essa safra eu não vejo tão talentosa quanto essas últimas. O Vitor Hugo, sempre que entra, nem vontade eu vejo no Vitor Hugo. Eu acho um garoto lento, eu acho um garoto apático. O Matheus Gonçalves, as últimas atuações, a de ontem, então, foi horrível. O Lohan, que começou tão bem, já voltou pra base, voltou de novo, começou de uma forma apática. Ele jogou semana passada com o São Paulo, Sub-20. Jogou na Sub-20. São Paulo. Que a gente falou São Paulo aqui, deu até passe pra gol. São Paulo e Flamengo. Agora, antes disso, eu queria falar do Gabigol, Mauro. Porque o Gabigol, claro, ele teve aquele gol de pênalti, que foi valorizado, foi um gol que decidiu o resultado, contra o Criciúma. O Flamengo iria perder ponto pro Criciúma em Brasília. Não foi o Criciúma? Foi. Depois ele fez aquela jogada do gol do Carlinhos contra o Vitória. E aí começou um otimismo. Será que o Gabigol vai voltar? E assim nos bastidores, aí eu vou dizer até aqui, tem nos bastidores a informação de que o Gabigol tá dizendo que ele precisa de minutagem. Ah, mas não dá pra eu voltar a pegar ritmo se eu não tiver minutagem. Eu preciso ter minuto pra jogar. Até por isso que o Gabigol estaria na dúvida se ele quer continuar no Flamengo ou não. Porque ele vê que nesse Flamengo ele não vai ter tanta minutagem pra voltar a ganhar ritmo. Mas é difícil, né, Mauro? Um cara ganhar minutagem se quando ele tem a minutagem, ele não aproveita. Eu até entendo que ele queira dizer, mas ritmo de jogo é com constância, frequência. Mas já vai para 2 anos. A gente já vai chegar aí a 2 anos com o Gabigol jogando mal. E ontem foi uma péssima atuação. Não dele, para ser justo também. Do Flamengo inteiro. Mas ele, quando teve algumas chances, ele foi mal, né, Mauro? É um reserva em péssima fase, apenas isso. E aí sobrevive com o quê? Pelo passado, os raríssimos momentos que consegue algum tipo de protagonismo, né? Bateu um pênalti, deu uma assistência e tal. Finalmente, né? Fez alguma coisa pelo time depois de muito tempo, porque ele não fez nada, zero. Aí houve esses 2 jogos, perdeu o pênalti também nesse período, né? Inclusive um jogo contra o Vasco, o Flamengo não venceu porque ele perdeu um pênalti. E aí, de repente, parece que ele fez outra vez 2 gols em final de Libertadores, virou um jogo em 1 minuto. Tá a boa vontade dos Gabizetes com o Gabriel. Uma coisa assim, amor incondicional. Tem gente que defende até hoje que ele tem que estar com a camisa 10. Quer dizer, tá bom. Quer dizer, é aí uma relação meio doentia de pessoas que têm uma idolatria maior pelo jogador do que gostam do próprio clube. Pelo que a gente acompanha, Mauro, você acha difícil o Gabigol voltar a jogar bem pelo Flamengo? Eu não aposto um centavo nisso. Possível, eu não vou dizer que não tem bola de cristal, mas o que ele demonstra há muito tempo é um jogador que não consegue se encontrar em campo. As jogadas dele são previsíveis, conhecidas, não consegue mais executar. O jogo não flui. E isso independentemente de estar com reservas, titulares. E outra coisa, ele entra faltando 20 minutos, 25 minutos. Dá tempo de fazer alguma coisa, gente. Ele entra sempre do time. O Pedro, quando era reserva, entrava e aparecia bem, então ele foi contratado. O Pedro foi contratado por 14 milhões de euros depois de uma temporada em que ele sempre foi reserva. Foi a temporada 2020. Reserva, mas ele foi tão bem que o clube foi lá e pagou. E ganhou uma posição assim, entrando no time, fazendo gols, até que o Bruno Henrique se machucou, aí o Dorival colocou os 2 lá na frente, e aí ele fez mais gols ainda, foi artilheiro da Libertadores, foi escolhido rei da América, o Flamengo foi campeão. Mas o Gabriel fez o gol na final. Aí, se não fosse os gols do Pedro, o Gabriel ia disputar a final em Guayaquil. Ia ficar em casa. Quer dizer, o Pedro construiu também essa estrada. Então, só o gol da final é que vale. Quer dizer, é muita boa vontade. Claro que é importante. É óbvio que ele está na história do clube. Agora, não estamos falando do passado, estamos falando do presente e do futuro. O futuro dele é incerto como jogador. Não sabe se ele vai voltar a jogar bem. Não sabe. E assim, a questão é caro. O mais louco nisso tudo, assim, no futebol, é que assim, o jogador está mal há quase 2 anos. Estamos em agosto, tá? A fase dele ruim, ela começa ao final da temporada 2022, que terminou em outubro. Então tem quase 2 anos que ele não joga bem. Salvo raríssimos momentos assim, sabe, eventuais, assim, curtos. 2 anos se arrastando praticamente, muitas vezes. Com vários problemas, inclusive uma suspensão maluca que ele mesmo arrumou.
Então o Gabriel, ele hoje é uma grande interrogação. Vai voltar a jogar bem e tudo. E assim, mas na hora de negociar contrato, é como se ele tivesse acabado de fazer os gols decisivos que deram títulos ao clube. Isso não aconteceu. Há 2 anos que não acontece. A única coisa que eu concordo com o Landim essa semana foi quando ele foi perguntado, sei lá onde, tanta entrevista que ele está dando agora, não foi nem para entrevista, ele foi numa reunião de apoio político lá do clube, e aí os colegas reproduziram algumas aspas dele. Perguntaram do Gabriel, ele falou, eu não estou na cadeira de presidente para decidir com emoção. Ele é o grande ídolo do clube, está na história do clube, etc, mas a fase dele não é boa, eu não posso decidir com o coração, tenho que decidir com a emoção, mais ou menos isso. Foi exatamente essas palavras, eu só concordo com ele. Ele tem que pensar na questão do clube. Já falei decidir aqui. Com a razão, né? Com a razão. Com a emoção. Com a razão. Então, assim, você faz a conta de quanto custa pelo que ele espera receber, que é o direito dele querer ganhar quando ele quiser, mas faz a conta por 4 anos de contrato, que era a ideia inicial lá atrás, cara, é muito caro. É uma loucura, né? É uma loucura. Porque ele está jogando hoje R$2.200.000 de salário. Estamos falando do jogador. Além das luvas que o Vamp sempre fala. Então, estou falando do jogador que não está entregando nada. Por que você vai colocar 4 anos de contrato nesse cara? Isso não tem cabimento, gente. Isso aí não é culpa do Flamengo, do Landim, sua, minha, do Vampeta, do Bruxo, de ninguém. É culpa de quem? Sei lá. Se tem algum culpado, é o próprio jogador que não consegue render. Você quer culpado. Ele não consegue. Ontem ele fez desarme, recuperou a bola no campo de defesa, ele correu, ele ajudou a recompor, foi buscar jogo. Ele está se esforçando. Ninguém aqui está dizendo que ele não se esforça, faz corpo bola, nada disso, ele se empenha. Ele está mais em forma esse ano, me parece, do que ano passado, me parece, pelo menos. Mas não acontece nada. Uma finalização, uma jogada, um passe. Houve no Carlinhos, a gente vai lembrar sempre esse. Mas deu assistência para o Carlinhos. Sim. E o que mais? Estamos falando do jogador caro. É isso aí, para numa temporada inteira dar uma assistência. Que é o que tem acontecido, né? Você pega os 3 últimos campeonatos, contando desse ano, ele deu uma assistência por Campeonato Brasileiro. 5 gols, a maioria de pênalti. Não está acontecendo nada, então não se justifica. Agora, sobre os garotos, assim, o Vitor Hugo, ele vinha muito bem. De repente, ele... Sei lá o que aconteceu. Isso tem que ser averiguado. Eu acho ele até apático. O que acontece com esse rapaz? Porque, assim, às vezes, o jogador tem um potencial, mas tem uma questão de personalidade, o cara perde terreno e se abate. Cara, o Flamengo tem um gerente de transição. Porra de gerente de transição é essa, né? Carlos Noval. O que faz o Carlos Noval no Flamengo? Que a transição do Vitor Hugo, amigo, não acabou. A transição dele acaba quando ele se tornar um jogador maduro, pronto no profissional. É um garoto da base que subiu de forma até um pouco precoce, bem, jogando em diferentes posições, e que, de repente, passou a jogar muito mal e não consegue render. Aí entra escolhas erradas. Me parece, assim, um jogador inseguro, que quando entra no time como ontem, ele teve uma hora que ele arrancou com a bola, não passou para ninguém, perdeu. Sabe quando o cara entra e parece assim, pô, tem que acertar, e erra tudo. Porque não é possível que de hora, de repente, não joga mais nada. Ele era um jogador promissor. Então, alguém tem que ver isso. Tem o gerente de transição, tem o gerente não sei das quantas, tem o técnico, tem um monte de gente na comissão técnica, tem o César Sampaio, que é jogador. Cara, ninguém consegue entender. O que é com esse garoto? O Lohan, mesma Só coisa, não tem né? psicólogo no clube. Será que o garoto está abatido? Porque alguma coisa está acontecendo com o Vitor Hugo. Alguém tem que averiguar isso. Vai jogar fora o garoto, vai desprezar o menino. É isso que vai fazer? Eu acho que o Lohan também, né, Mauro? O Lohan surgiu, aí falaram, a Copa América, é a chance do Lohan. Ele sumiu. Aí ele veio bem, contra o Corinthians, jogou bem, fez bons jogos e tal. Aí, de repente, ele começou a exagerar, reter muito a bola, perde a bola, não volta para recompor. Começou a ser criticado, voltou para a base. Ele tem 18 anos recém-completados. Aí, quando ele entra mal. A mesma coisa. O que acontece com o garoto? Não está pronto, então. Não está pronto, não sobe, cara. Ele tem que subir agora. Acabou de fazer 18 anos, vai jogar na base. Deixa amadurecer mais. Agora acompanha, orienta, vê os jogos da base. Quem é que faz isso? Alguém faz isso? Queria saber. Vou perguntar para o Marcos Braz isso. Quem é que faz isso? Acompanhar. Vou perguntar para o Marcos Braz. Hoje eu vou ligar para o Marcos e perguntar para ele. Quem é que faz isso? Acompanhar o Lohan, ver na base, conversar com o Felipe Luiz, que é o técnico, entender qual a dificuldade. Gente, ainda tem o Felipe Luiz como técnico na base. No outro dia estava jogando. Estava jogando. Conhece todo o ambiente. Não descarta esse garoto, pô. Trabalha ele, conversa com ele, entenda o que está acontecendo. Garoto de comunidade. Sabe, de repente a vida oferece a ele uma nova perspectiva. Muitas coisas acontecem, é preciso entender isso. E parece que não tem ninguém cuidando disso, pô. O que acontece? No caso do Vitor Hugo, é muito fácil o torcedor ver na rede social, não joga nada, amanhã vai para outro clube, acerta, viu? Você quer e tal. O Richard Rios mesmo, vive reclamando do Richard Rios. Não jogou nada na base do Flamengo. O Flamengo negociou com o Guarani, ficou com 20%. O Palmeiras contratou o jogador, acontece. Foi pro México, ele chegou pro México. Isso, saiu e voltou.
Então acontece, essas coisas acontecem. Agora, no caso do Vitor Hugo, eu acho muito estranho, porque ele vinha bem, de repente, agora o Matheus Gonçalves, sei lá. Ele eu acho fraco tecnicamente, Matheus Gonçalves. Eu acho ele franzino. Agora, uma coisa é ele entrar para jogar num jogo do Carioca contra um time pequeno, como já aconteceu, ou um jogo ou outro, fez uma vez no Botafogo também, time reserva lá em Brasília, fez o gol da vitória, já tem 2 anos quase isso, ou 2 anos, algo próximo disso, e entrar como o substituto da Arrascaeta para organizar o time. Não vai fazer. No meio-campo o meio-campo não existia. Bruno, o Mauro chegou a falar, né, que ele não apostaria 1 centavo na recuperação do Gabigol, que o Gabigol vai jogar bem ainda no Flamengo. Te dando aqui alguns números. Gabigol voltou a começar uma partida como titular no Flamengo depois de 6 meses. Há 6 meses ele não começava jogando. Olha a fase do Gabigol. A última vez tinha sido no dia 10 de fevereiro, quando o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, com 1 gol do Gabigol pelo Campeonato Carioca. O Gabigol jogou por 783 minutos na temporada, o que representa só 18%. Olha isso. O ídolo Gabigol disputou 18% dos 4.242 minutos jogados pelo Flamengo em partidas oficiais. Gabigol perdeu 9 jogos no ano. Dá pra o torcedor ainda vai que o Gabigol faz um gol, porque sempre tem isso. Eu mesmo escuto de vários amigos que eu tenho. Mas vai que ele faz gol numa sequência, vai que ele faz um gol importante na Copa do Brasil e na Libertadores. Ainda dá pra ter alguma esperança, Bruno, Vamp, e depois eu quero ouvir o Viga também? Jogar bem com frequência eu acho bem difícil. Pode ter um lampejo, ele pode fazer um gol importante, né? Quem tá no campo pode fazer gol, tem vários nomes aí de jogadores que eram bem piores que ele e que tem gols de títulos importantes. O Adriano Gabiru tem gol de título, o Daverson mesmo é um jogador que não dá para comparar tecnicamente um com o outro. O Breno Lopes fez gol de título de Libertadores. Então ele pode fazer um gol importante, O Flamengo chega numa final de Libertadores, ele entra, faz o gol. Isso pode acontecer, claro, e ele é um jogador de um nível alto. Eu citei jogadores que são jogadores que estão bem abaixo dele. Mas ele faz muito tempo que não joga bem. Então, fazer um gol importante pode acontecer. Ele ajudou o Flamengo a ganhar jogos agora mesmo, esses jogos que foram citados. Ele converteu um pênalti contra o Criciúma e deu uma assistência contra o Vitória. Então, um ou outro momento pode ter. Mas jogar bem com frequência acho muito difícil porque já é muito tempo. Uma fase ruim dura, 2 meses, 3, exagerando, vai. Mas ele já está mais de 1 ano sem jogar bem. Então, acho muito difícil. Talvez uma mudança de clube traga alguma coisa nova para ele, mas até isso eu tenho certa dúvida. Eu já falei várias vezes aqui que é um jogador que, no geral, pegando a carreira dele, eu gosto bastante. É um cara decisivo, um cara que normalmente em jogo grande cresce, mas se eu fosse dirigente de um clube, dono de um clube, eu teria dúvida de contratá-lo. Eu não ofereceria um contrato longo, isso eu tenho certeza. O máximo que eu faria, eu gosto desse cara, acho que esse cara é um jogador muito decisivo, muito bom. Eu vou ver se ele quer jogar aqui 1 ano, para ver o que acontece. Assim, hoje não dá para você... O Flamengo e outro clube, que eventualmente vai contratá-lo ano que vem, já que ele vai ficar sem contrato, não dá para você apostar, não, vou meter 5 anos de contrato no cara, um salário alto que ele vai arrebentar aqui. É uma interrogação enorme. No Flamengo, eu acho que vai ter um lampejo ou outro, mas frequência eu acho que não vai ter, não. Eu também, Vamp, eu acho o seguinte, eu acho que no Flamengo o Gabigol não rende mais. Mas eu acho que muitas vezes, algumas pessoas, nem sei se aqui na Jovem Pan já fizeram, mas comparam a situação do Gabigol com a do Ronaldinho, com a do Adriano. Eu não acho, eu acho diferente, porque eu não acho que o Gabigol quer abandonar a bola, sabe? No Ronaldinho, no Adriano, eu vi aquela situação tipo, não quero mais, quero farrear, chega atrasado em treino, tem polêmica. O Gabigol não, o Gabigol ele vai nos treinos, o Gabigol corre em campo, o Gabigol mostra querer, só que eu acho que não vai mais. No Flamengo eu acho que não vai mais, mas eu acho que num outro clube... ele ainda tem chance de brilhar. Você concorda ou você acha que no Flamengo ele ainda pode brilhar? Como dizem alguns torcedores, se ele faz um gol importante num jogo decisivo, é a chance de crescer ou não? Não tá perdido. A história dele já tá contada no Flamengo, ninguém vai apagar. Os títulos conquistados, vários, né? 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil.
estadual, tudo ali. Eu acho que ele não fica mais no Flamengo e é novo ainda. Quando eu falo novo, o Gabriel não tem 33 anos, 34 anos. Abaixo dos 30. 27. 27, né, Viga? Como o Dudu, no Palmeiras, pra mim, eu acho que o Dudu também não vai voltar a jogar que nem jogava. Mais velho, voltando de lesão. Eu acho que esses dois atletas aí que chegou a ser protagonista, os dois são ídolos e os dois principais jogadores das duas equipes, né? Tanto um do Palmeiras, o outro do Flamengo. Eu acho que eles vão acabar saindo. O Gabigol, acho que mais esses 3 meses aí, e ainda tem um julgamento, hein, que a gente tá falando de não renovar, mas tem um julgamento ainda. E o Dudu também, por parte do Palmeiras. E não são jogadores de não querer. Eu acho que não vai dar mais aquilo que deu ao longo desses anos aí. Tu acha que no Flamengo já deu? Já deu. Concorda, Rodrigo Viga? Olha, Pilhado, eu concordo. Acho que as últimas páginas desse livro, chamado Gabriel Barbosa Gabigol, estão sendo escritas. Eu espero que sejam páginas que demonstrem pelo menos hombridade, dignidade, que ele sai pela porta da frente. Afinal de contas, como bem lembrou o Vampeta aí, foram muitas conquistas e o torcedor do Flamengo tem um carinho muito especial pelo Gabriel Barbosa. Aqueles, né, meu caro Pilhado, nossos amigos em comum, aquele do Papo Amarelo, que acham sempre que o Gabriel Barbosa vai ser o último refrigerante do deserto e vai conseguir dar a volta por cima. Eu não enxergo, nesse momento no Flamengo, o Gabriel Barbosa dando a volta por cima, até porque o titular da posição está jogando muito, eu diria até demais, que é o Pedro. Está jogando uma barbaridade. Certamente o Pedro vai ser convocado para os jogos da Seleção Brasileira muito em breve. É importante lembrar que o Gabriel Barbosa sempre teve um momento Gabigol e o momento Perdigol. Só que o momento Gabigol dele foi sobressaltado, chamou mais atenção, porque ele viveu às expensas e às custas durante muito tempo de dois jogadores que estavam voando. Bruno Henrique, agora é meio barro, meio tijolo, e o De Arrascaeta. Era um time vocacionado, mas vislumbrava a presença do Gabigol dentro da área. Agora é diferente, é uma formação tática diferente. Então, eu entendo que o Gabriel Barbosa ainda tem muita lenha para queimar, sem dúvida alguma. No futebol brasileiro, não vejo muito mercado lá fora de primeira prateleira para o Gabriel Barbosa, mas no novo ar, respirando um novo ar, um novo ambiente, acho que um outro grande clube do futebol brasileiro poderia aproveitar bem o Gabriel Barbosa. Uma pena que não vai ser o Flamengo, porque, como eu disse, as últimas tintas dessa caneta do livro chamado Gabriel Barbosa já estão sendo escritas e aí essa tinta dessa caneta está acabando. Eu só espero, por tudo que ele fez, sem dúvida alguma, viu, Pilhado, que seja pela porta da frente, que não seja execrado, porque a torcida gosta muito dele e a gente precisa ter gratidão àqueles que fizeram muito por você ou pela instituição. É meio que unanimidade, né? Essa situação do Gabigol no Flamengo